A graça e a paz de Jesus, meu irmão, dando continuidade ao nosso estudo sobre o calvinismo na história. Hoje estaremos falando sobre o calvinismo na Idade Média. Mas antes, vai aí, se inscreve no canal, compartilha o nosso canal para que outras pessoas possam ser abençoadas, assim como também você está sendo abençoado com esse material. Bom, quando nós falamos sobre o monegismo, né, que calvinismo só quando chegar Calvino, mas monegismo ou concepção onde a salvação é inteiramente obra de Deus, sem que haja, sem que o homem seja autor direto da sua própria salvação, mas que a salvação é uma dádiva diretamente de Deus, a qual ele atua para nos salvar do começo até o fim, né? Isso se chama monegismo, né? Que Deus atua, proporciona os meios para que o homem seja salvo. Quando Agostinho ele morre, né? A igreja católica ela adota o sistema soterológico agostiniano como oficial da igreja, mas na prática você vai ver que ao longo da Idade Média a igreja vai adotar um sistema chamado semi-pelagianismo ou propriamente o pelagianismo propriamente dito. Apesar que no final, quando nós chegamos à Reforma, nós não sabemos mais nem o que a igreja, qual é a metodologia adotada pela igreja para a salvação, mas sabemos que os reformadores vão trazer de volta a concepção soterológica agostiniana. A base da reforma, a base mentora da reforma vai ser a soterologia monegista agostiniana, né? Mas nesse vídeo eu gostaria de trabalhar um pouquinho a questão do semi-pelagianismo, porque nós falamos no vídeo anterior sobre Pelágio e Agostinho, né, a qual você pode acompanhar, pode estar vendo. O vídeo anterior foi tratado Pelágio e Agostinho, né? Antes eu tratei Agostinho somente, a vida de Agostinho, para que você conhecesse mais um pouquinho sobre Agostinho. No vídeo anterior eu trabalhei a questão de Agostinho e Pelágio e a discordância de pensamento entre eles dois, né? E hoje eu queria falar um pouquinho, já que na Idade Média não houve tantos confrontos teológicos sobre a soterologia, mas eu queria falar um pouquinho do semi-pelagianismo, né? O pelagianismo, como foi tratado no outro vídeo, é que o homem não foi afetado pelo pecado, o homem ele não foi depravado, né? Que é o que trabalha a depravação total, a qual o homem foi, o pecado afetou todas as áreas da vida do homem e o conduziu à morte espiritual, a tal ponto de que o homem por si só não consegue ir até Deus. O pelagianismo dizia não. O pelagianismo dizia que o homem não foi afetado pelo pecado. O homem não foi afetado pelo pecado, não existia essa coisa de pecado original ou muito menos de depravação total. E que o homem sim consegue ir até Deus se ele quiser. Qual é a causa dele conseguir? É os dons naturais que Deus o concedeu e o seu livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio e o pecado de Adão coube somente a ele. Ninguém carrega o pecado de Adão, mas você comete os seus próprios pecados. O pecado de Adão não tem influência alguma, né? Esse é o pensamento pelagianismo. Pelágio pensava dessa forma, que foi o que nós tratamos no vídeo anterior, e que a maneira de ser salvo é você ir a Deus e seguir os exemplos de Jesus Cristo. Basta você querer por si só fazer isso e você vai ser salvo, né? Mas hoje, né, como eu falei, o semi-pelagianismo é um pouco diferente do pelagianismo, mas não vai deixar de ser uma heresia, assim também como o pelagianismo foi. Para nós entendermos um pouco o que é o semi-pelagianismo, nós precisamos conhecer o seu tutor, ou conhecer aquele que desenvolveu o pensamento. E esse foi um monge chamado João Cassiano, né? Que nasceu em 360 em Sítia Menos, né? Que hoje seria a Romênia. E ele morre em 435. Ele vai morrer com seus 75 anos, né? E acontece o seguinte, para nós entendermos um pouquinho o contexto da vida de João Cassiano.
João Cassiano, ele jovem, ele vai ingressar, né? Vai passar a fazer parte de um mosteiro em Belém, né? Ele ali vai passar um tempo da sua vida naquele mosteiro, de forma monástica, né? Como os monges, né? Uma vida contemplativa e dedicada exclusivamente a Deus, né? A questão do celibato e tudo mais, como nós sabemos. Depois de um tempo, João Cassiano em Belém, ele vai viajar para o Egito e lá ele vai visitar alguns mosteiros, né? Vai ganhar mais experiência monástica nos mosteiros no Egito. E prosseguindo a sua vida espiritual, João Cassiano vai até Constantinopla e em Constantinopla ele vai ser consagrado a diácono por João Crisótomos. João Crisótomos vai consagrar, além dele ser monge, agora ele vai ser consagrado a diácono, né? Em Constantinopla. E depois de consagrado diácono em Constantinopla, ele vai para a França em 410 e lá na França ele vai fundar um mosteiro, da qual ele vai ser o abade. O abade era o líder do mosteiro, era o que cuidava dos monges que viviam no mosteiro. Se chamava abade. Então ele vai ali para Marcília e funda esse mosteiro, da qual ele é o abade. E ali ele começa a estudar a questão do pensamento augustiniano, assim como a concepção pelagiana, né? O pensamento de Pelágio. E ele acata mais o pensamento pelagiano do que o pensamento agostiniano. E com isso, o que ele faz? Ele ali, juntamente com Vincent de Larraz e Fausto de Reis, ele vai transformar ali o mosteiro, não somente para viver de forma contemplativa, como viviam os monges, dedicado às escrituras, mas vai transformar ali como se fosse um quartel-general contra o monegismo agostiniano. Então ele vai ali escrever contra Agostinho e contra o seu pensamento, porque ele vai discordar do que Agostinho cria, ele vai discordar do pensamento de Agostinho quanto à soteriologia, porque ele não consegue compreender o homem não tendo liberdade para fazer suas próprias escolhas, e ele não vai compreender também a questão da predestinação e do desenvolvimento teológico dado por Agostinho. Então ele vai dizer o seguinte, né? Pelágio dizia que o homem não foi afetado por pecado de Adão de forma alguma. Já no caso de João Cassiano e o semi-pelagianismo, o semi-pelagianismo vai dizer que João Cassiano vai dizer que a humanidade realmente ela é manchada pelo pecado. Diferente, ó. Pelágio dizia que o homem não foi manchado de forma alguma pelo pecado. João Cassiano diz que o homem foi manchado pelo pecado, mas ele vai fazer uma ressalva, mas não ao extremo de não podermos cooperar com a graça de Deus. Quer dizer, ele quebra dois pensamentos de Pelágio, né? O primeiro é que ele vai dizer que o homem foi manchado pelo pecado. O segundo é que ele vai fazer referência à necessidade da graça de Deus, mas ele diz que essa graça de Deus ela só vai ser eficaz na vida do camarada se o camarada quiser cooperar com ela. Então, quer dizer, é quase trocar o pensamento de Pelágio e o pensamento de João Cassiano vai ser quase 6 por meia dúzia, quase não vai mudar quase nada no pensamento. Agora, uma coisa que ele vai criar é que ele vai criar uma concepção da depravação. Agostinho defendia que o homem foi totalmente depravado pelo pecado. Pelágio dizia que não, que o homem não foi depravado de forma alguma pelo pecado. João Cassiano vai dizer que o homem foi depravado de forma parcial, não por completo. Ele vai defender então a depravação em que o homem foi depravado, mas isso não o incapacita de ir até Deus. Como eu disse, é quase 6 por meia dúzia. Porque ele vai dizer que a vontade foi destruída, a vontade do homem
o homem foi afetado pelo pecado, foi depravado de forma parcial, mas a sua vontade não foi destruída. E nem ele é moralmente impotente de forma completa. Quer dizer, ele foi afetado pelo pecado, mas a vontade dele, a vontade do homem não foi totalmente destruída. O homem ainda pode querer Deus. Então ele vai dizer, e por a vontade do homem e pelo pecado não ter destruído o homem totalmente, ele consegue. Agostinho dizia que o homem não consegue resistir à graça de Deus. Então o João Cassiano vai dizer, o homem consegue sim resistir à graça de Deus, porque ainda restou nele um pouquinho de vontade. A vontade dele ainda continua, por mais que a vontade dele tenha sido afetada pelo pecado, mas ela não foi destruída pelo pecado. Então o pensamento de João Cassiano é que o homem conseguia sim, se ele quisesse, resistir à graça de Deus. E que também o homem realmente necessitava, a graça de Deus ela era necessária, mas unicamente para a justiça. Ela era necessária para a justiça, mas mesmo a graça de Deus sendo necessária para a justiça, para justificar o homem, né? O homem deve querer cooperar com essa graça. Ele precisa querer. E ele tem o poder de querer porque a vontade dele não foi totalmente destruída. Então esse era o pensamento de João Cassiano e o semipelagianismo. É que a vontade do homem apenas foi enfraquecida, mas não destruída. A vontade do homem por Deus, ela está um pouco fraca, mas não totalmente. Não, a graça de Deus não foi destruída. A vontade do homem quanto à graça de Deus, ela não foi destruída. O homem não foi totalmente destruído a ponto de não querer ir até Deus. Ele pode ir até Deus. Ele ainda pode ir por si só até Deus. Por mais que ele precise da graça de Deus, né? A graça de Deus é necessária para a justiça, mas para isso o homem precisa querer ir, e ele pode ir porque não foi totalmente, a depravação foi parcial e não total. O que mais? Ele vai dizer assim, olha, o homem precisa da graça de Deus, o homem até precisa da graça de Deus, mas é ele, o homem, quem inicia a sua salvação. O que o calvinismo, o que o calvinismo ensina? O calvinismo diz que o homem não inicia a sua salvação, assim como o monegismo agostiniano. Por que o homem não inicia a sua salvação? Efésios 2:1 vai dizer: ele vos vivificou, estando vós mortos em vosso delito e pecado. Tudo depende da concepção se o homem foi totalmente depravado pelo pecado ou não. Se o homem não foi depravado pelo pecado, ele pode ir até Deus. Então ele pode realmente iniciar a sua salvação. Agora, se o homem foi totalmente... ele está morto espiritualmente, ele não tem como iniciar nada. Porque é a mesma coisa de você chegar para um morto e mandar ele fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa? Não, ele não vai. E o homem está morto espiritualmente. E o único desejo que o homem tem é por cometer o pecado. O único desejo que o homem tem é para pecar. Esse era o pensamento agostiniano, né? Uma coisa bem interessante é que João Cassiano e o semipelagianismo pensavam: quando Deus percebe o movimento inicial do homem em direção ao bem-estar espiritual, quer dizer, quando o homem inicia a sua salvação, aí ele então assiste essa boa vontade humana. Deus concede a graça, por quê? Porque o homem já iniciou a sua salvação. Então, pelo homem ter iniciado a sua salvação por conta própria, Deus vai lá e concede a graça àquele homem, né? Que é a questão da visão semipelagiana, da predestinação, que ela é uma predestinação, sim, o homem é predestinado, sim, mas pela presciência, porque Deus viu que o homem por si só deu início à sua salvação. Então ele concede a graça a esse homem. O homem vai receber essa graça, mas porque ele iniciou a sua salvação. Quer dizer, é 6 por meia dúzia. Enquanto Pelágio vai dizer que o homem não foi afetado pelo pecado, ele inicia a sua salvação
por si só, independente da graça de Deus. Ele não tem necessidade da graça de Deus porque ele tem liberdade para escolher ir até Deus. O semi-pelagianismo vai dizer, não, o homem foi afetado parcialmente pelo pecado, mas não totalmente. Então ele ainda pode iniciar, ele precisa da graça de Deus para a justiça, mas ele inicia a sua salvação, 6 por meia dúzia. Pelagia como ir até Deus, e o semi-pelagiano diz que o homem é que inicia a sua salvação. O arminianismo não vai dizer isso. O arminianismo vai dizer que Deus é que inicia a salvação do homem, né? Com a sua graça, ele restaura o arbítrio do homem, e aí o homem, com esse arbítrio restaurado, ele escolhe a Deus. E o semi-pelagianismo não. O semi-pelagianismo vai dizer que o homem ainda tem o seu livre-arbítrio, por mais que um livre-arbítrio um pouco afetado pelo pecado, mas não que impeça a ele de escolher a Deus. Então esse era o pensamento semi-pelagiano. Mas o semi-pelagianismo, né, de João Cassiano e os seus amigos ali, o Vincent de Larraz e o Fausto de Reis, na França, no mosteiro, né, em Marsilha, eles vão ser condenados pelo Sínodo de Orange em 529. Então, assim como o pelagianismo, a igreja compreendeu que o pensamento de João Cassiano também era uma heresia, e com isso o semi-pelagianismo, assim como o pelagianismo, vai ser condenado. Um único restício que ainda apareceu na história para defender o monegismo agustiniano vai ser de Gottschalk de Obars. Ele nasceu em 1829, ele morre em 1870, ele era um alemão, e ele vai reafirmar os pensamentos de Agostinho, né, a respeito principalmente da predestinação, que era um problema, como eu falei no início, que a igreja teve dificuldade de compreender a questão da predestinação. Então ele vai reafirmar esse pensamento quanto à predestinação. Vai ser o único restício, assim, mas também não vai haver um debate, algo tão profundo que dê para ser abordado na Idade Média. Como eu falei, a Idade Média ela vai adotar a concepção agustiniana quanto à sua soteriologia, mas no final ela vai se tornar pelagiano ou semi-pelagiano, ou algo até pior, que a gente não vai nem conseguir descrever, como eu vou tratar no próximo vídeo, a ruma de heresia que entrou na Igreja Católica até chegar à Reforma. E como eu disse, né, houve um intervalo, vai se dar um intervalo em Agostinho, ali no século IV, século V, vai se dar um intervalo quanto à soteriologia, que vai ser trabalhada novamente somente com os reformadores, né? E o motivo disso vai ser a ruma de heresia, um monte de problema que vai adentrar dentro da igreja. No próximo vídeo eu vou abordar a questão do período da Reforma, né? A situação da Igreja Católica e como os reformadores trouxeram de novo a concepção agustiniana para a soteriologia, né? A soteriologia dos reformadores foi agustiniana, e com Calvino vai ganhar nomenclatura por ele desenvolver o sistema bem definido. Ele define bem a soteriologia, né, nas institutas da religião, que é dele. Então nós vamos ver ali, com o desenvolvimento de Agostinho, nós vamos ver o pensamento reformador desenvolvido por João Calvino nas suas institutas, o calvinismo propriamente dito, e na remonstrância nós vamos ter a ênfase desse calvinismo com a tulipe. Então que Deus possa te abençoar, compartilhe o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.